Cachorro Caramelo estava sendo atacado por abelhas e latiu pedindo socorro. O idoso fez algo incrível. Em uma cidadezinha esquecida pelo tempo, no coração do sertão nordestino, o calor escaldante fazia o ar tremer e as cigarras gritarem alto. Era só mais uma tarde comum na pracinha central, até que um latido desesperado cortou o silêncio. Um cachorro caramelo, conhecido por todos, mas levado a sério por poucos, corria em círculos no meio da praça, cercado por um enxame de abelhas completamente descontroladas. As pessoas hesitaram, algumas riram, outras apenas olharam, mas ninguém agiu. Até que, do nada, um senhor que vivia isolado há anos em sua velha casa ao lado do mato, um homem que ninguém mais visitava, que poucos lembravam o nome, se atravessou a praça com algo nas mãos. O que ele fez ali, naquele momento, mudaria não só a vida do cachorro, mas de toda a cidade. E mais, lhe despertaria um segredo antigo que o tempo tentou apagar. Antes de continuar essa história surpreendente, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Essa história está só começando. O sol estava implacável naquela tarde de quarta-feira. O chão da pracinha principal fervia, fazendo os cães procurarem sombra embaixo dos bancos de concreto. Mas um deles, o mais conhecido entre todos, não estava ali para descansar. O cachorro caramelo da cidade, de pelo curto e orelhas meio caídas, trotava de um lado para o outro, com o focinho atento e os olhos arregalados, como se sentisse que algo estava para acontecer. Caramelo era o tipo de cachorro que não pertencia a ninguém, mas era de todos. Dormia onde queria, comia nos fundos da padaria, ganhava ossinhos da feira e às vezes até tirava uma soneca atrás da igreja. As crianças o amavam. Os adultos o toleravam. Os turistas o fotografavam. Mas ninguém jamais lhe deu uma coleira ou um lar. Ainda assim, ele andava com um orgulho sereno, como quem entendia seu papel, o observador silencioso da vida cotidiana da cidade. Naquele dia, algo estava diferente. Uma vibração no ar, um cheiro estranho vindo da direção do terreno baldio ao lado da praça, uma inquietação que fazia os pelos do seu pescoço se arrepiarem. Caramelo farejou o vento quente, deu alguns passos hesitantes e então, um zumbido. Não era o zumbido habitual das cigarras ou das motos velhas subindo a rua de paralelepípedo. Era um zumbido mais intenso, que parecia vir do próprio ar. E então, sem aviso, o ataque começou. Do meio do matagal, surgiu um enxame de abelhas enfurecidas. Caramelo tentou correr, mas já era tarde. O zumbido se transformou num turbilhão. As abelhas o cercaram, confundidas, agressivas. Ele tentou rolar no chão, mordeu o ar, sacudiu o corpo, nada adiantava. Seus latidos, antes só barulho de fundo para quem passava, agora eram gritos desesperados de socorro. As pessoas começaram a notar. Dona Cleusa, que vendia pamonha na barraca amarela, gritou, meu Deus, as abelhas! Saiam da praça. Pais puxaram os filhos. Comerciantes fecharam vitrines. Uma senhora chegou a cobrir a cabeça com um pano de prato e saiu correndo. Ninguém se aproximava. Ninguém queria enfrentar um enxame. Exceto ele. De uma casa antiga no fim da rua, portas sempre fechadas, janelas sempre empoeiradas, um homem saiu devagar. Magro, alto, cabelos brancos desalinhados e um chapéu de palha na cabeça. Vestia uma camisa xadrez desbotada e calça de linho, os pés descalços. Nas mãos, carregava um pedaço de tecido grosso enrolado e um pequeno frasco de vidro âmbar. Os mais velhos o reconheceram de longe. É o seu Zé, gente! Sussurrou um rapaz da padaria. Aquele que não sai de casa desde que a mulher dele partiu, e comentou outro. Seu Zé não olhou para ninguém. Caminhou firme até o centro da praça, onde Caramelo, já exausto, ainda tentava latir entre as picadas. As abelhas pareciam ainda mais desorientadas, como se tivessem perdido o rumo e a razão. O velho então parou, fechou os olhos e começou a borrifar o conteúdo do frasco ao redor do cachorro, traçando um círculo no chão de terra batida. O cheiro era forte, meio doce, meio amadeirado, salgo entre mel velho e raiz queimada. Poucos segundos depois, as abelhas começaram a se afastar. Lentamente,
como se hipnotizadas, elas recuaram, subiram em espiral, e voltaram para o matagal. Caramelo caiu no chão, ofegante. Os olhos fechados, o corpo tremendo. Seu Zé se agachou com cuidado, tirou um lenço do bolso e limpou o focinho do cachorro. Pronto, menino. Já passou. Agora é com a gente, murmurou, num tom que poucos escutaram. As pessoas, aos poucos, se aproximaram. Primeiro os curiosos, depois os preocupados. Mas ninguém ousou cruzar o círculo que seu Zé havia traçado. Era como se aquele espaço tivesse virado sagrado de repente. Dona Cleusa foi a primeira a quebrar o silêncio. Seu Zé, e o senhor, como fez isso? O velho levantou os olhos devagar, como quem volta de longe. Encarou a mulher, depois olhou para todos ao redor. Suspirou, como quem sabe que, uma vez dita, a verdade não pode mais voltar. Essas abelhas eram da minha mulher. A última colmeia do apiário dela ainda vive naquele mato. Algo as deixou nervosas. E se não cuidarmos, e elas não voltam ao normal? Um burburinho começou entre os presentes. Alguém perguntou se as abelhas tinham dono. Outro comentou que aquilo era perigoso demais. Uma senhora falou em chamar as autoridades. Mas Caramelo, ainda deitado, moveu o rabo levemente ao ouvir a voz de seu Zé. O velho sorriu. Foi a primeira vez em muitos anos que alguém o viu sorrir. Ele então se levantou e disse: eu vou cuidar delas. Mas vou precisar de ajuda. Desse menino aqui, apontando para o cachorro, se de quem mais estiver disposto a ouvir. A praça ficou em silêncio por um momento. O vento soprou leve. O zumbido havia desaparecido. Mas o que ninguém sabia naquele instante era que aquele pequeno ato de coragem e cuidado era apenas o começo de uma mudança muito maior. Um gesto que reabriria feridas, reacenderia memórias e faria a cidade inteira se lembrar daquilo que há muito tentava esquecer. A casa de seu Zé ficava numa rua estreita, coberta por pedras irregulares e ladeada por muros baixos, tomados por trepadeiras. Era uma das construções mais antigas da cidade, com suas janelas de madeira azul desbotadas e um jardim tomado por mato alto. Para quem passava, parecia abandonada. Mas lá dentro, havia vida. Silenciosa, quase invisível, mas havia. Naquela tarde, depois do ocorrido na praça, o velho caminhava devagar, carregando nos braços o cachorro Caramelo que salvara. Caramelo, cansado e com as patas feridas, respirava fundo, sem forças para protestar. Seu Zé o colocou sobre um pano velho no chão da sala e foi buscar uma tigela com água e algumas folhas de babosa colhidas do quintal. A sala era escura, com móveis antigos, retratos em preto e branco na parede e o cheiro de madeira úmida misturado com cera de abelha. Em um canto, uma estante coberta por livros de capa grossa. Em outro, uma cadeira de balanço coberta por poeira. No centro, uma mesinha de centro com marcas circulares de copos esquecidos há anos. Caramelo abriu os olhos devagar, observando o ambiente. Não era um lugar familiar, mas havia algo reconfortante ali. Talvez o cheiro das plantas, talvez a presença calma do velho que cuidava de seus ferimentos com mãos firmes e silenciosas. Ou talvez fosse apenas o instinto dizendo que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava seguro. Seu Zé molhou um pano e passou com cuidado pelo focinho do cachorro. Falava baixo, quase como se estivesse rezando. Você foi corajoso, menino. Muito mais do que muito humano por aí. Essas abelhas, e elas não atacam à toa. Estão confusas. Perdidas. Assim como eu fiquei por muito tempo. Caramelo piscou, como se entendesse. A verdade é que essas abelhas eram tudo que restou da minha mulher, continuou o velho, mexendo na pasta que preparava com babosa e mel. Ela cuidava delas como se fossem parte da família. Quando ela se foi, eu deixei tudo de lado. Achei que esquecendo, a dor ia embora. Mas não foi. O velho parou. Passou a pasta com cuidado nas patas do cachorro. Depois, ofereceu um pouco de água numa tigela esmaltada. Caramelo lambeu com sede. A cada lambida, parecia mais vivo. Lá fora, a notícia já havia se espalhado.
Na feira, nas filas da farmácia, nos bancos da pracinha. Todo mundo comentava sobre o cachorro e o velho. Uns diziam que ele tinha um domingo. Outros juravam que era bruxaria. Alguns lembravam da esposa dele, uma mulher doce e sorridente, que vendia mel na mesma barraca que hoje era da dona Cleusa. No dia seguinte, bem cedo, alguém bateu no portão de seu Zé. Era Tunico, o neto de dona Cleusa. Tinha uns 15 anos, cabelos bagunçados e um celular na mão. Vinha com cara de quem estava mais curioso do que preocupado. Seu Zé, posso entrar? Minha avó falou que o senhor conhece tudo de abelha. E queria entender o que aconteceu ontem. O velho olhou o menino com atenção. Pensou em mandar embora. Mas algo em seus olhos lhe lembrou dele mesmo, anos atrás, cheio de perguntas. Entrou, disse apenas. Tunico entrou com cuidado, olhando tudo como se fosse um museu vivo. Quando viu Caramelo deitado num tapete, com os olhos abertos e atentos, se agachou imediatamente. Oi, amigo. Você salvou muita gente ontem, sabia? Caramelo abanou o rabo levemente. Seu Zé apareceu com 2 canecas de chá. Não sei se você vai entender tudo, menino. Mas se quiser escutar, eu conto. E contou. Falou da época em que ele e a esposa cuidavam do apiário nos fundos da cidade. De como usavam técnicas naturais, sem veneno, sem agrotóxico. De como ela dizia que as abelhas eram o coração do lugar. E de como, depois que ela partiu, tudo aquilo foi sendo deixado de lado. O mato tomou conta. O apiário virou terreno baldio. Mas as abelhas nunca foram embora. Estavam lá, resistindo, mesmo esquecidas. Tunico ouvia tudo com olhos arregalados. Nunca imaginou que havia tanta história naquele mato onde jogava bola com os amigos. Mas por que elas atacaram o cachorro? Perguntou, curioso. Elas não atacaram. Estavam tentando se defender. Tem uma construção nova começando lá perto. Barulho, fumaça, poeira. Isso desorienta elas. Sem contar que estão sem alimentação. Poucas flores. Pouca água. O menino pegou o celular e começou a anotar tudo. Tinha ideias pipocando na cabeça. Pensou em fazer um vídeo, em postar nas redes, em mostrar para as pessoas que aquilo era importante. Mas antes de tudo, queria ajudar. Seu Zé, e se a gente reativasse o apiário? O velho riu, pela primeira vez em anos. Você e eu. Não sei nem por onde começar. Ué, a gente aprende. E tem o Caramelo aqui. Ele viu tudo. Ele achou as abelhas. Ele vai guiar a gente, tenho certeza. Seu Zé olhou para o cachorro. Caramelo estava sentado agora, observando os dois. Com a cabeça levemente inclinada, como se realmente estivesse ouvindo cada palavra. O velho levantou, foi até um armário e tirou de lá um caderno de capa grossa, com as bordas gastas. Esse era o caderno da minha mulher. Tem tudo aqui. Plantas que ela usava, horários de manejo, datas de colheita. Se a gente for fazer isso, vai ser do jeito dela. Tunico pegou o caderno com reverência. Sentiu o cheiro de papel antigo, misturado com mel seco. Era como segurar um pedaço do passado. Naquela mesma tarde, eles foram até o mato. Seu Zé vestiu sua velha roupa de apicultor, rasgada e remendada. Tunico carregava uma mochila com garrafas d'água e flores que tinham colhido no caminho. Caramelo ia na frente, farejando, guiando os dois entre os arbustos. Quando chegaram ao centro do terreno, encontraram algo que ninguém esperava. No meio do matagal, havia uma estrutura ainda de pé. Era pequena, feita de barro e madeira, mas firme. As colmeias estavam lá. Ativas. Vivas. Milhares de abelhas, indo e vindo, apesar do abandono. Elas sobreviveram, disse seu Zé, com um nó na garganta. Caramelo avançou, mas parou a poucos metros. Sentou e ficou ali, observando. As abelhas não o atacaram. Algumas chegaram perto,
voaram ao redor, mas sem agressividade. Era como se o reconhecessem. Tunico tirou fotos, fez vídeos, gravou a voz do velho explicando. Queria mostrar tudo à cidade. Mas, mais do que isso, queria que a cidade sentisse. Que entendesse o valor daquilo. Da história. Da resistência. E ali, naquele fim de tarde, sob o céu alaranjado do sertão, começou algo novo. Não era apenas a restauração de um apiário. Era o renascimento de memórias, de conexões perdidas, de laços que o tempo tentou apagar. Caramelo se deitou na sombra de um pé de juazeiro e fechou os olhos. Pela primeira vez, em muito tempo, ele também sentia que pertencia a algum lugar. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Em menos de 2 dias, todo mundo na cidade já sabia, o cachorro Caramelo tinha sido salvo por Ceusa, o velho recluso, e agora os dois estavam cuidando de um apiário esquecido no mato. Era como se, de repente, a cidade tivesse descoberto que havia um coração batendo silenciosamente dentro dela, pulsando entre flores secas, madeira gasta e o zumbido persistente das abelhas. Na padaria, o assunto era um só. Gente que nunca trocara mais do que 2 acenos com seus e agora lembrava dele com carinho, como se sempre tivessem sido próximos. Comentavam da época em que sua esposa vendia mel e fazia doces na festa de São João. Alguns até afirmavam que aquele mel tinha propriedades curativas. A lembrança coletiva, antes adormecida, começava a despertar. Na casa de Ceusa, as manhãs haviam mudado. Agora, antes mesmo do sol nascer, ele já estava de pé. Preparava o café, mexia nos papéis antigos da esposa, separava utensílios que não usava há anos e anotava tarefas no caderno que agora dividia com Tunico. Caramelo acompanhava tudo de perto. Não era mais só o cachorro da praça. Era o sentinela do apiário, o guardião da memória. Na segunda-feira seguinte, Tunico chegou cedo, com uma mochila nas costas, uma câmera emprestada e a cabeça cheia de ideias. Encontrou seu Zé no quintal, consertando uma velha caixa de colmeia, com os olhos brilhando sob o chapéu de palha. Bom dia, seu Zé. Trouxe umas coisas aqui. A avó me deu uns potes antigos e tem também uns vídeos que quero gravar. Se o senhor deixar, claro. O velho assentiu com a cabeça. Já tinha aceitado que aquele menino era parte daquilo agora. Não porque precisava, mas porque queria. Porque havia uma inquietação sincera nele. Uma vontade de entender, de preservar. Montaram o que chamaram de Estação das Abelhas. Era um cantinho improvisado no terreno do apiário, com uma tábua servindo de mesa, um varal de fotos antigas e cartazes feitos à mão com informações sobre as espécies de abelhas, o papel delas na natureza, as flores nativas da região. Tunico organizava tudo com entusiasmo, e seu Zé observava em silêncio, com um orgulho contido que crescia a cada dia. No terceiro dia, aconteceu algo curioso. Uma senhora, que ninguém via há muito tempo, apareceu no apiário carregando uma lata de doce de leite e um pote de barro. Eu soube que vocês estão cuidando das abelhas, disse ela, com voz rouca. Isso aqui é pro cachorro. E isso aqui, é o último pote de mel que comprei da sua esposa, seu Zé. Tava guardado há anos. Acho que agora é a hora certa de abrir. Seu Zé pegou o pote com mãos trêmulas. Quando abriu, o cheiro do mel invadiu o ar, doce, denso, cheio de lembranças. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Ali estava ela. Não em carne, não em imagem, mas na essência daquilo que construíram juntos. Mais gente começou a visitar. Crianças curiosas, senhores da vila, até a professora da escola trouxe uma turma para conhecer o lugar. Caramelo guiava todos como um verdadeiro anfitrião. Latia quando alguém chegava muito perto das caixas, deitava-se sob as árvores para observar e, às vezes, até carregava objetos leves em sua boca, como se entendesse perfeitamente o que precisava ser feito. Um dia, Tunico chegou agitado, com o celular na mão. Seu Zé, olha isso! O vídeo que postei do caramelo e das abelhas bateu 5.000 visualizações. E tem gente perguntando se pode visitar o apiário, doar mudas, até comprar mel. Seu Zé coçou a cabeça, surpreso. Comprar mel?
Mas nós nem colhemos ainda. A gente pode fazer mais do que vender, seu Zé. Podemos ensinar, mostrar como funciona, fazer oficinas, envolver a cidade. O caramelo pode ser o símbolo do projeto. O velho riu. Era uma ideia ousada. Ele nunca imaginou que, depois de tanto tempo, algo assim pudesse acontecer. Mas estava acontecendo. E ele não estava sozinho. Porém, nem tudo eram flores. Na mesma semana, a prefeitura iniciou obras no terreno vizinho ao apiário. Era o começo do projeto do shopping, tão falado nos comícios do prefeito. Máquinas chegaram, árvores foram derrubadas, a poeira começou a subir e o barulho de britadeiras tomava conta das manhãs. As abelhas ficaram agitadas. Os zumbidos aumentaram. Algumas colmeias ficaram vazias por horas. Outras começaram a apresentar comportamento incomum. Caramelo ficou em alerta constante, farejando o ar, latindo sem motivo aparente. Seu Zé sentiu o clima mudar. Algo estava errado. Na tarde de sexta-feira, uma colmeia inteira abandonou a estrutura. Sumiram. Desapareceram sem deixar rastro. Era como se tivessem sido expulsas. É a vibração das máquinas, disse seu Zé, olhando o terreno ao lado com os olhos apertados. Elas não suportam o barulho, a trepidação. Estão fugindo. Tunico ficou indignado. Isso é um crime. Eles não podem destruir tudo assim. A gente tem que fazer alguma coisa. Seu Zé olhou para ele com calma. Vamos fazer. Mas não com briga. Vamos mostrar para a cidade o que estão perdendo. Vamos lembrar quem fomos. E o que ainda podemos ser. No sábado, a praça voltou a ser palco de um acontecimento inesperado. Dona Cleusa, com seu avental florido e seu jeito mandão, organizou uma barraca especial de mel da memória. O nome foi ideia de Tunico. Vendiam potes pequenos, colhidos manualmente, com etiquetas artesanais e frases da esposa de seu Zé. Todo o valor arrecadado seria revertido para manter o apiário. Caramelo ficou deitado ao lado da barraca, com um lenço amarrado no pescoço. As crianças faziam fila para tirar foto com ele. Alguns idosos choraram ao provar o mel, dizendo que lembrava exatamente do gosto de antigamente. Na mesma tarde, a rádio da cidade transmitiu uma entrevista ao vivo com seu Zé. A primeira vez que ele falou publicamente em anos. As abelhas têm memória, disse ele. Elas lembram do caminho de casa. Lembram das flores. Lembram da calma. E nós também precisamos lembrar. Antes que a cidade se esqueça de si mesma. Foi a frase que marcou. No dia seguinte, o prefeito apareceu pessoalmente no terreno do apiário. Disse que estava disposto a conversar, que o projeto do shopping podia ser ajustado, que talvez uma área de preservação pudesse ser incluída. Era política, claro. Mas também era pressão popular. A cidade estava acordando. Nos fundos da casa de seu Zé, naquele mesmo dia, Tunico, seu Zé e Caramelo estavam sentados ao redor de um toco de árvore, comendo bolo de milho e bebendo café. O velho olhou para os dois e disse: quando ela morreu, eu achei que o tempo tinha parado. Achei que tudo o que importava tinha ido embora com ela. Mas agora eu vejo que a vida não termina. Ela só muda de forma. E, às vezes, volta zumbindo, no meio do mato, com cheiro de flor e gosto de mel. Caramelo se levantou, farejou o ar e correu até o matagal. Parou, olhou para trás, como se dissesse: venham ver isso. Tunico e seu Zé o seguiram. Ali, entre galhos e flores recém-plantadas, estava a colmeia que havia desaparecido. As abelhas voltaram. Seu Zé sorriu com os olhos marejados. Passou a mão na cabeça de Caramelo. Elas lembraram o caminho de casa. E o cão da praça, outrora ignorado, abanou o rabo como quem sabia que havia cumprido sua missão. O despertar da colmeia perdida foi um sinal claro para todos. Aquele pedaço de terra esquecido começava a pulsar com vida novamente, e com ele, a cidade parecia despertar de um sono antigo. A palavra espalhava-se em sussurros e vozes animadas.
Caramelo, o cachorro caramelo que outrora fora um cão de rua, agora era o símbolo vivo de uma resistência inesperada. E Ceusa, que antes caminhava sozinho, começava a sentir o peso da responsabilidade e a alegria da companhia. Naquela manhã de domingo, o sol nasceu com força, derramando sua luz dourada pelas janelas da casa antiga. Seu Zé já estava na cozinha, preparando café e fatias de bolo de fubá para Tunico, que chegava com as mãos ocupadas carregando mudas de plantas nativas que a professora da escola havia conseguido para o projeto. Caramelo estava deitado no tapete, observando tudo com olhos atentos. A cidade estava se transformando, e eles precisavam acompanhar esse ritmo. Para isso, teriam que aprender a lidar não só com as abelhas, mas com o próprio coração daquela comunidade que despertava, cheia de memórias e desafios. Tunico abriu a mochila e começou a mostrar as mudas, lipê, manjericão, alecrim, sempre viva, tudo flores que atraíam as abelhas e outras espécies essenciais para o ecossistema local. Cada planta tinha uma história, e Tunico as contava para seu Zé com o entusiasmo de quem descobria um novo mundo. Seu Zé concordava com a cabeça, atento às explicações. Sabia que precisava ampliar o cuidado para além das colmeias, investir no entorno, garantir o alimento e a sobrevivência das abelhas. Não era só proteger as caixas, era cuidar da floresta pequena que existia ali. Nos dias que seguiram, o trio passou a visitar terrenos próximos, identificando áreas que poderiam ser plantadas e revitalizadas. O projeto ganhava corpo. A comunidade, antes passiva, começava a se engajar. Era um movimento sutil, mas poderoso. No meio dessa transformação, Tunico teve uma ideia que parecia simples, mas carregava um significado profundo: fazer um festival de mel e cultura local. A festa seria uma forma de celebrar as abelhas, a memória da esposa de Ceusa, a força da cidade e, claro, o papel do cachorro caramelo, que havia inspirado a todos. O velho, inicialmente, ficou relutante. Festas não eram mais coisa para ele. Preferia a calma do silêncio e das histórias guardadas no caderno antigo. Mas Tunico insistiu, dizendo que era uma maneira de unir as pessoas, de mostrar o valor do que estavam construindo. Caramelo, claro, aceitou-a ideia com entusiasmo canino. Abanava o rabo e corria atrás dos pés, demonstrando que aquele momento era tão importante para ele quanto para os humanos. Preparar o festival não foi fácil. Havia a burocracia da prefeitura, os vizinhos desconfiados, a dificuldade de conseguir recursos para as barracas, o medo de que as abelhas pudessem incomodar. Mas nada disso diminuiu a vontade do grupo. Com o passar das semanas, o espaço do apiário se transformou. O mato alto deu lugar a caminhos de pedra, os bancos de madeira foram restaurados, e pequenas lâmpadas foram penduradas nas árvores para iluminar a festa à noite. Tunico gravava vídeos para a internet, criando uma campanha para chamar visitantes de cidades vizinhas. A notícia chegou à escola, e as crianças começaram a aprender sobre a importância das abelhas, não só para a produção de mel, mas para toda a natureza. Em sala de aula, falavam sobre polinização, sustentabilidade e respeito à vida. Seu Zé participava das aulas sempre que podia, sentindo-se útil e reconectado. A cada dia, seu coração se abria um pouco mais, deixando o passado pesar menos e o presente brilhar com mais intensidade. No entanto, com a proximidade da festa, um problema surgiu que ameaçava tudo o que construíram. O terreno ao lado do apiário, onde as obras do shopping tinham começado, estava em pausa temporária por causa de uma disputa judicial. Mas os funcionários da obra, ansiosos por retomar os trabalhos, começaram a descartar lixo perto das colmeias, incluindo restos de madeira, plástico e produtos químicos que poderiam ser perigosos para as abelhas. Tunico percebeu a ameaça ao ver uma colmeia agitadíssima, com abelhas voando de forma desordenada, e Caramelo latindo insistentemente para o lixo espalhado. Seu Zé ficou furioso. Sabia que não poderia deixar aquilo continuar. Se o ambiente das abelhas fosse comprometido, todo o trabalho, todo o esforço, poderia ser perdido. Mas o que poderiam fazer? O poder da prefeitura era grande, e eles não tinham recursos para enfrentar uma empresa tão grande. Foi aí que Tunico teve outra ideia, fruto de suas pesquisas na internet, em buscar apoio nas redes sociais, fazer uma campanha de conscientização que envolvesse a cidade e pressionasse as autoridades.
Eles começaram a registrar imagens do lixo, das abelhas perturbadas, da beleza frágil daquele lugar que estava em risco. Tunico postava diariamente, explicando o que cada planta significava, o papel das abelhas e como todos poderiam ajudar. O vídeo do cachorro caramelo alertando sobre o perigo viralizou. Pessoas de outras cidades começaram a enviar mensagens, algumas oferecendo ajuda, outras apenas expressando admiração pelo trabalho do velho e do menino. Foi uma vitória inesperada. A prefeitura, pressionada pelo apoio popular, proibiu o descarte de lixo e aumentou a fiscalização no entorno do apiário. Mas a vitória teve um custo. Seu Zé sofreu uma queda no terreno enquanto verificava as colmeias após uma chuva forte. Não foi grave, mas o suficiente para deixá-lo de cama por alguns dias, o que abalou o ritmo do projeto. Durante a recuperação, Caramelo ficou ainda mais próximo do velho, como se sentisse a fragilidade daquele homem que agora era seu melhor amigo. Tunico assumiu as tarefas com mais responsabilidade, mas sentia a falta das histórias e da presença do velho para guiá-lo. O festival chegou no fim do mês, e a cidade inteira se reuniu na praça próxima ao apiário. Barracas coloridas vendiam mel, doces feitos com ingredientes locais, artesanatos e mudas de plantas. Havia apresentações de dança folclórica, rodas de conversa sobre meio ambiente e espaço para as crianças aprenderem brincando. Caramelo foi a estrela do evento. Recebeu carinho, petiscos e até um pequeno troféu artesanal, feito com madeira reaproveitada, entregue por Tunico. Seu Zé, já recuperado, falou no palco, emocionando a todos com sua voz firme. Essa festa é mais do que uma celebração. É um compromisso com o futuro. Com as abelhas, com a natureza, com cada um que aqui vive. Que a gente nunca esqueça que somos parte de algo maior. Que nossas pequenas ações podem salvar vidas. E que, mesmo nos dias difíceis, há sempre um cachorro caramelo pronto para nos lembrar da esperança. A multidão aplaudiu de pé. Lágrimas corriam silenciosas pelo rosto de muitos. Caramelo correu para o velho e se deitou ao seu lado, exausto, feliz. Ele havia encontrado seu lugar, seu lar e sua família. Naquela noite, sob as estrelas, a cidade dormiu com o som suave do zumbido das abelhas, como uma canção de ninar que prometia um amanhã melhor. Os dias após o festival foram marcados por uma calma aparente, mas a vida no apiário estava longe de ser tranquila. O sucesso da festa trouxe novos olhares e expectativas para o projeto, e com eles, responsabilidades que começaram a pesar para seu Zé e Tunico. Caramelo, sempre atento, parecia perceber a tensão que pairava no ar. O velho homem, apesar da recuperação física, carregava um cansaço que ia além do corpo. A dor da ausência da esposa ainda era viva, mesmo depois de tantos anos, e os desafios recentes reavivavam memórias difíceis. Tunico, por sua vez, sentia-se pressionado para corresponder à confiança que a comunidade depositava neles. A ideia de que poderiam perder tudo os rondava. Certa manhã, Tunico chegou ao apiário com uma expressão preocupada. Trouxe uma notícia que deixou seu Zé em silêncio. A empresa responsável pelas obras no terreno vizinho havia entrado com um novo pedido para retomar a construção, alegando que as restrições da prefeitura estavam atrapalhando o desenvolvimento econômico da cidade. A resposta veio rápida, mas não amigável. O prefeito, dividido entre apoiar o crescimento econômico e proteger o meio ambiente, solicitou uma reunião com os representantes do projeto do apiário para discutir possíveis ajustes. Naquela tarde, seu Zé, Tunico e alguns moradores locais se reuniram na prefeitura. O clima era tenso. A empresa defendia seus interesses, ressaltando os empregos e o progresso que a obra traria. O grupo do apiário apresentou dados sobre o impacto ambiental, a importância das abelhas e a relevância cultural do projeto para a cidade. Apesar da argumentação, a reunião terminou sem um acordo claro. O prefeito prometeu analisar os pontos levantados, mas a sensação era de que a pressão pela construção era maior. O velho sentiu um peso no peito ao sair dali. Ele sabia que aquela luta não seria fácil. Sentiu vontade de desistir, de voltar para o silêncio da sua casa, onde as lembranças da esposa ainda ofereciam conforto. Mas Caramelo, fiel e inquieto, estava ali, lembrando que havia mais vida para cuidar.
Naquela noite, enquanto a cidade dormia, seu Zé revisitou antigos cadernos, cartas e fotografias que guardava com carinho. Encontrou uma carta que a esposa lhe havia escrito muitos anos antes, falando sobre sonhos de um lugar onde as abelhas pudessem viver em paz e onde as pessoas valorizassem o que a natureza oferece. Ao ler aquelas palavras, o velho sentiu uma nova força emergir. A luta não era só por ele, nem apenas pelas abelhas, mas por um legado que precisava ser preservado. No dia seguinte, ele e Tunico começaram a organizar uma nova estratégia. Decidiram buscar apoio de especialistas em meio ambiente, universidades e organizações não governamentais. Queriam mostrar que aquele projeto tinha relevância científica, social e cultural. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Enquanto isso, Caramelo continuava seu papel de guardião. Um dia, durante uma inspeção nas colmeias, percebeu um comportamento estranho em algumas abelhas. Elas pareciam menos ativas, e a produção de mel diminuiu consideravelmente. Seus e Tunico suspeitaram que algum pesticida havia contaminado as flores próximas, talvez descartado ilegalmente ou resultado da obra na vizinhança. Decidiram investigar, e com a ajuda de moradores atentos, conseguiram identificar um terreno vizinho onde agricultores usavam produtos químicos proibidos para proteger as plantações. A denúncia foi feita às autoridades, e o uso dos pesticidas foi suspenso temporariamente. No entanto, o estrago já estava feito, e a saúde das abelhas estava comprometida, e o apiário enfrentava uma crise. Essa situação levou o grupo a reforçar as ações educativas. Organizaram oficinas para os agricultores locais, explicando os impactos dos pesticidas e apresentando alternativas naturais para o controle de pragas. Muitos aceitaram a proposta, enquanto outros resistiam por medo da mudança. O processo foi lento, mas a persistência valeu a pena. Aos poucos, os produtores começaram a adotar práticas mais sustentáveis, e o apiário voltou a respirar melhor. Tunico, durante esse período, também enfrentava um conflito interno. A pressão para fazer o projeto crescer, a responsabilidade com a cidade e o carinho por Caramelo e seu Zé o deixavam dividido entre o desejo de avançar e o medo de perder tudo. Em uma tarde chuvosa, enquanto limpavam as caixas das abelhas, ele desabafou: "Às vezes sinto que não sou suficiente para tudo isso. Que o peso é grande demais." Seu Zé olhou para ele com compreensão e disse: "E não carregue tudo sozinho, menino. A força vem da união. E você tem o Caramelo, a mim, e toda essa gente que acredita no que estamos fazendo." Caramelo, como se entendesse, pousou a cabeça no joelho de Tunico, oferecendo seu conforto silencioso. O verão se aproximava, e com ele, um novo desafio: as altas temperaturas e a seca afetavam as plantas e o fornecimento de néctar para as abelhas. A produção de mel caiu ainda mais, e o medo de perder as colmeias crescia. Para enfrentar essa situação, seus e Tunico decidiram instalar sistemas simples de irrigação, utilizando água da chuva armazenada em cisternas que foram adaptadas para o apiário. Também começaram a plantar espécies resistentes à seca, garantindo um alimento mínimo para as abelhas. O trabalho era pesado e exigia esforço constante. Caramelo, incansável, acompanhava cada passo, como um parceiro fiel e atento. Uma manhã, durante a rega das plantas, Tunico notou que Caramelo estava inquieto, farejando intensamente um canto do terreno. Ao investigar, encontrou um pequeno enxame de abelhas presas em uma rede antiga, esquecida ali por algum motivo desconhecido. Libertá-las foi um momento delicado. Caramelo observava atento, com os olhos brilhando, como se entendesse a importância daquele gesto. Naquele instante, seu Zé sentiu a dimensão do que estavam fazendo. Não era só cuidar das abelhas, era cuidar da vida que pulsava ali, do equilíbrio frágil entre o homem e a natureza. A história do cachorro Caramelo e do velho homem ganhava contornos de uma lenda local. Pessoas começaram a contar aos filhos sobre o cão que havia salvado as abelhas e unido a cidade em torno da esperança. No meio desse turbilhão, surgiu uma nova proposta do prefeito: criar uma área de proteção ambiental no terreno do apiário, como uma forma de preservar o projeto e ao mesmo tempo permitir o desenvolvimento urbano ao redor.
A decisão, no entanto, dependeria de uma votação popular. Tunico e seus viram nisso uma chance única, mas também um enorme desafio. Era preciso mobilizar a população, explicar os benefícios, convencer os mais céticos. Organizaram encontros comunitários, visitas guiadas ao apiário, palestras com especialistas convidados. O cachorro Caramelo era o rosto da campanha, e sua história emocionava e inspirava. Caramelo sentia o clima de expectativa. Mesmo sem entender tudo, percebia que aquela era uma batalha importante, e estava disposto a lutar ao lado de seus amigos. Na semana da votação, a cidade parecia pulsar com uma energia diferente. As pessoas conversavam nas praças, nas lojas, nos mercados. Muitos relataram que nunca tinham prestado atenção na natureza ao seu redor, e que aquele projeto os fazia enxergar o valor do que estava ali, quieto, mas vivo. Quando o resultado finalmente saiu, a área de proteção ambiental foi aprovada por maioria. A vitória trouxe um alívio imenso, mas também a consciência de que a luta continuaria. Tunico e Caramelo sabiam que aquele era apenas o começo de uma jornada maior. Uma jornada de amor, cuidado e respeito. Naquele mesmo dia, ao entardecer, eles se reuniram no apiário, sentados em um banco sob a sombra das árvores. O cheiro do mel doce no ar, o zumbido das abelhas e a brisa leve faziam aquele momento parecer um presente. O velho homem olhou para Caramelo e disse: Você é mais do que um cachorro. Você é um símbolo. E juntos, vamos continuar fazendo essa cidade lembrar quem ela é. O cão Caramelo latiu baixo, como se concordasse, e deitou-se ao lado do amigo, pronto para o que viesse. O sol desapareceu no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosas. A cidade dormia tranquila, embalando os sonhos de um futuro onde a natureza e o homem coexistissem em harmonia. O verão dava seus últimos suspiros, e a primavera se aproximava com a promessa de renovação. O apiário, embora protegido pela nova área ambiental, ainda enfrentava muitos desafios. A aprovação da proteção era uma conquista que despertava esperança, mas a realidade exigia trabalho diário, sacrifícios e uma constante vigilância. Tunico e Caramelo sentiam essa responsabilidade com intensidade, cada um à sua maneira. O velho, com a serenidade que os anos lhe conferiram, parecia se reencontrar com a vida aos poucos. Tunico, cheio de energia e ideias, queria expandir o projeto, criar novas conexões, enquanto Caramelo continuava seu papel de guardião, incansável e fiel. Um dia, ao amanhecer, uma visita inesperada mudou o rumo daquela manhã. Uma senhora de cabelos grisalhos, vestida com simplicidade, mas com um olhar que transmitia força, apareceu na entrada do apiário. Seu Zé a reconheceu imediatamente, era uma amiga de longa data, uma mulher que ele não via há décadas. Ela trazia nas mãos uma caixa antiga, coberta por uma toalha de renda, que parecia guardar segredos do passado. Explicou que estava na cidade para rever familiares e quis fazer uma visita, trazendo aquele objeto que pertencia à família do velho. Dentro da caixa havia cartas, fotografias e um caderno que seu Zé não via há muito tempo, documentos que narravam a história da cidade, das abelhas e das pessoas que a construíram. O caderno tinha relatos escritos pela esposa do velho, repletos de pensamentos, poemas e desenhos de abelhas e flores. A descoberta emocionou profundamente seu Zé. Aquela conexão com o passado renovava sua motivação, lembrando-o do porquê havia começado aquela luta. Tunico, curioso, folheava as páginas com atenção, sentindo que aquelas palavras tinham um poder especial. Com a ajuda da amiga, decidiram digitalizar o conteúdo e compartilhar com a comunidade, criando uma exposição na biblioteca local para que todos pudessem conhecer a história que estava quase esquecida. Enquanto a preparação para a exposição avançava, Caramelo encontrou um novo amigo, um gato das ruas, magro e desconfiado, que apareceu próximo ao apiário. Apesar da rivalidade natural entre cães e gatos, eles começaram a se aproximar. O gato parecia entender a importância daquele lugar e se juntava aos passeios diários, acompanhando as rotinas com um olhar atento. A relação entre Caramelo e o gato trouxe leveza para os dias difíceis. A amizade improvável mostrava que mesmo diferenças podiam ser superadas, um reflexo do que acontecia na cidade com as diversas pessoas envolvidas no projeto. Com o passar das semanas, a exposição ganhou forma.
Fotos antigas, objetos, relatos e até amostras de mel foram organizados para contar a história das abelhas e da comunidade. A abertura foi um evento simples, mas emocionante, com a participação de moradores de todas as idades. Tunico fez um discurso apaixonado, falando sobre a importância de lembrar das raízes para construir o futuro. Seuze estava ao seu lado, emocionado, e Caramelo circulava entre as pessoas, aceitando carinhos e elogios. A exposição atraiu visitantes das cidades vizinhas e até de outras regiões, aumentando o interesse pelo projeto do apiário e fortalecendo a rede de apoio. Isso trouxe uma nova energia para o grupo, mostrando que seu trabalho tinha um impacto maior do que imaginavam. Porém, o verão deixava marcas. A seca prolongada afetava as plantações e o ecossistema local, exigindo ainda mais cuidados e adaptações. As noites tornavam-se mais frescas, mas o calor do dia castigava as flores e diminuía a quantidade de néctar disponível para as abelhas. Para enfrentar essa dificuldade, Tunico pesquisou métodos sustentáveis para conservar a umidade do solo e proteger as plantas. Junto com Seuze, instalaram sistemas de sombra feitos com telas e galhos, e criaram pequenos reservatórios para armazenar água da chuva, uma ideia que envolvia toda a comunidade na coleta e no uso consciente. A solidariedade crescia, e com ela, o sentimento de pertencimento. Pessoas que antes pouco se importavam passaram a contribuir com o projeto, doando tempo, materiais ou apenas espalhando a palavra. Entretanto, nem tudo era harmonia. Durante uma reunião na Praça Central, um grupo de moradores manifestou dúvidas sobre o impacto das abelhas na segurança das crianças e no comércio local. Havia medo, preconceito e desinformação. Tunico, Seuze e outros voluntários organizaram uma série de encontros para esclarecer essas preocupações. Com paciência e argumentos baseados em estudos e experiências, conseguiram acalmar os ânimos e transformar parte da resistência em apoio. Caramelo, por sua vez, participou desses momentos com seu jeito carinhoso e protetor. Muitas pessoas se encantavam com ele, e isso ajudava a criar um vínculo afetivo entre a comunidade e o projeto. Numa tarde especialmente quente, enquanto regavam as plantas, Tunico percebeu que Caramelo estava mais quieto do que o habitual. Aproximou-se devagar e notou que o cachorro tinha um ferimento no focinho, provavelmente causado por um encontro com algum animal selvagem. Seuze tratou o machucado com cuidado, usando remédios naturais que aprendeu com a esposa, e Caramelo ficou de repouso por alguns dias. O silêncio forçado foi um momento de reflexão para todos, mostrando a vulnerabilidade daquele herói de 4 patas. O convívio intenso fortalecia a amizade entre eles, criando uma família improvável, mas cheia de amor e respeito. O cachorro Caramelo, que um dia foi um cão de rua solitário, agora tinha um lar e um propósito. No meio dessas rotinas, Tunico recebeu uma notícia inesperada. Uma universidade da capital havia aprovado o projeto para receber financiamento e apoio técnico, o que possibilitaria a instalação de equipamentos para monitoramento das abelhas e o desenvolvimento de pesquisas mais aprofundadas. Essa conquista representava um salto significativo, mas também um desafio novo. Agora, teriam que lidar com burocracias, prazos e a pressão de corresponder às expectativas. O velho homem viu nisso uma oportunidade para deixar um legado, algo que a esposa certamente aprovaria. Tunico sentiu o peso da responsabilidade aumentar, mas também a confiança de que estavam no caminho certo. A chegada do outono trouxe mudanças no ambiente. As folhas caíam, o ar ficava mais fresco e o cheiro das flores dava lugar ao aroma da terra úmida. O apiário se preparava para a nova estação, adaptando as caixas e garantindo que as abelhas estivessem prontas para enfrentar o frio. Caramelo aproveitava as tardes para explorar os arredores, correndo pelos campos com uma liberdade que mostrava sua alma de cão de rua que jamais se apagou. Ele sentia a presença constante de Seuze e Tunico, que sempre estavam ali para proteger e cuidar. A convivência entre eles era um equilíbrio delicado entre a liberdade do cachorro e a segurança da casa, entre o passado cheio de desafios e o presente repleto de possibilidades. Na escola, as crianças começaram a fazer visitas regulares ao apiário, aprendendo sobre a importância das abelhas, o respeito à natureza e a força da comunidade. Tunico e Seuze participavam dessas atividades com prazer, vendo o entusiasmo e a curiosidade nos olhos dos pequenos. A presença de Caramelo encantava a todos.
Ele se tornará uma espécie de mascote, um símbolo vivo do projeto e da esperança. Em meio a essas pequenas vitórias, um novo obstáculo surgiu. A chegada de um inverno mais rigoroso do que o esperado colocou em risco as colmeias. As abelhas precisavam de cuidados especiais para sobreviver ao frio intenso, e o projeto ainda não tinha recursos suficientes para instalar as proteções necessárias. Tunico e seu Zé se mobilizaram rapidamente, buscando doações, fazendo rifas envolvendo a comunidade em campanhas de arrecadação. O esforço coletivo foi impressionante, e aos poucos conseguiram garantir o isolamento térmico das caixas, protegendo as abelhas. Caramelo, que parecia sentir a urgência, ficava ao lado das caixas, como se vigiando e oferecendo seu calor. O inverno trouxe noites longas, mas também momentos de reflexão e união. A história do cachorro Caramelo e do velho homem continuava a se desenrolar, tecendo uma trama de amizade, coragem e amor pela vida. Aquele lugar, que um dia fora apenas um pedaço esquecido da cidade, agora brilhava com a força da esperança. O inverno se mostrava rigoroso, as manhãs chegavam geladas e o sol demorava a aquecer o solo já encharcado pelas chuvas recentes. No apiário, o clima era de alerta constante. As abelhas, apesar dos cuidados, estavam mais silenciosas, e a preocupação de seu Zé e Tunico aumentava a cada dia. A fragilidade do projeto parecia expor as limitações de um sonho construído com tanto esforço. Caramelo, no entanto, continuava firme, seu olhar atento e inquieto acompanhando cada movimento, como se pressentisse que algo importante estava por vir. O cão que um dia foi abandonado nas ruas daquela pequena cidade do interior do Brasil agora era parte essencial daquela luta, um símbolo de resistência e amor. Numa manhã fria, enquanto o velho homem verificava as caixas das colmeias, percebeu uma movimentação diferente. Havia mais abelhas voando do que o esperado para aquela época, e um leve zumbido que enchia o ar com uma energia nova. Tunico, que chegava naquele momento com um balde de mel fresco, percebeu também. Eles olharam um para o outro. Entre esperança e dúvida. As abelhas estavam reagindo bem ao cuidado coletivo? Ou seria um presságio de mudanças mais profundas? Enquanto refletiam, uma jovem apareceu na entrada do apiário. Ela tinha um sorriso aberto e uma mochila cheia de livros e equipamentos simples para a pesquisa. Apresentou-se como bióloga, recém-formada e interessada em estudar o comportamento das abelhas na região. O convite para colaborar veio após uma palestra que Tunico havia dado na universidade, e agora ela buscava um lugar para aplicar o conhecimento. A chegada da jovem trouxe um sopro de novidade. Seu Zé, apesar de cauteloso, sentiu que aquele encontro era uma bênção. Tunico, entusiasmado, organizou o espaço para receber a pesquisadora e iniciou uma parceria que rapidamente mostrou resultados. Juntos, passaram a monitorar as colmeias, registrando dados sobre a saúde das abelhas, a qualidade do mel e as variações climáticas. Os equipamentos eram simples, mas suficientes para dar um panorama mais claro da situação. O trabalho científico se unia ao esforço comunitário, criando uma conexão entre conhecimento e prática que fortaleceu ainda mais o projeto. Em meio a essa nova fase, a jovem contou histórias sobre outras cidades e projetos similares que visitará, inspirando os moradores e incentivando a troca de experiências. Caramelo, curioso, acompanhava os dias intensos de pesquisa e cuidado, interagindo com todos de maneira amigável e protetora. O gato que antes o acompanhava ainda estava por ali, e os dois animais pareciam dividir a rotina com respeito e até algum afeto. Porém, nem tudo era tranquilidade. Um grupo de pessoas da cidade, preocupado com o crescimento do apiário e seu impacto no comércio local, começou a criar rumores sobre o projeto, questionando sua viabilidade e levantando dúvidas sobre a segurança das abelhas próximas às casas e estabelecimentos. Tunico e seu Zé sabiam que precisavam agir rápido para proteger o trabalho de meses e a confiança da comunidade. Organizaram uma reunião aberta, convidando a todos para conhecer o apiário de perto. A jovem bióloga preparou uma apresentação esclarecendo dúvidas, explicando o comportamento das abelhas e dissipando medos. O encontro foi tenso no início, mas aos poucos, as vozes contrárias deram lugar a perguntas curiosas e até entusiasmadas. O projeto começava a se consolidar como uma força positiva na cidade. Naquela mesma semana, seu Zé recebeu uma carta de um antigo amigo que morava em uma cidade próxima.
Ele contava sobre uma iniciativa comunitária que havia transformado uma área degradada em um jardim botânico, envolvendo moradores, escolas e voluntários. A ideia de criar algo semelhante no apiário surgiu imediatamente. Tonico e a jovem bióloga gostaram da proposta e começaram a planejar a implantação de um jardim de plantas nativas, que serviria de alimento e abrigo para as abelhas, além de um espaço educativo para a comunidade. Os dias se tornaram mais intensos. A população começou a participar ativamente, doando mudas, ajudando na preparação do solo e plantando com entusiasmo. As crianças da escola se envolveram, aprendendo sobre a flora local e a importância da preservação. Caramelo estava sempre por perto, muitas vezes correndo entre os canteiros, brincando com as crianças e mostrando uma alegria contagiante. O jardim começou a florescer e com ele, a esperança crescia. Enquanto o trabalho avançava, Tonico recebeu uma visita inesperada. Um representante do governo estadual estava na cidade para avaliar projetos ambientais e mostrava interesse pelo apiário, sugerindo a possibilidade de apoio financeiro e técnico. A notícia animou o grupo, mas trouxe também a necessidade de organizar documentos, apresentar relatórios e preparar um plano detalhado para conseguir os recursos. Esse processo exigiu dedicação e trabalho em equipe. Tonico assumiu a coordenação, enquanto seu Zé ajudava com sua experiência e conhecimento das tradições locais. A jovem bióloga contribuiu com os dados científicos, reforçando a importância do projeto para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região. A preparação para a visita oficial do representante do governo gerou uma certa ansiedade, mas também orgulho. A cidade toda parecia torcer pelo sucesso daquele sonho coletivo. Numa tarde chuvosa, enquanto trabalhavam na última fase do jardim, Caramelo desapareceu. Seus e Tonico procuraram por toda parte, chamando seu nome, mas não o encontraram. A preocupação tomou conta, pois o cachorro estava sempre ao lado deles, e seu sumiço parecia estranho. Após algumas horas, Caramelo reapareceu trazendo consigo um pequeno filhote de cachorro, sujo e assustado, que claramente precisava de ajuda. O encontro inesperado tocou o coração de todos. Decidiram cuidar do filhote, dando-lhe abrigo e carinho, acrescentando mais um membro àquela família improvisada. O filhote, batizado de Mel, tornou-se uma companhia para Caramelo e um símbolo da continuidade da vida no apiário. Na semana da visita do representante do governo, o projeto estava mais forte do que nunca. A comunidade se organizou para receber o visitante, preparando apresentações, atividades e uma exposição sobre o trabalho realizado. A visita foi um sucesso. O representante mostrou-se impressionado com o envolvimento popular, a inovação do projeto e a integração entre ciência e tradição. Anunciou a liberação de fundos para a ampliação do apiário e para a construção de um centro de educação ambiental, uma conquista que encheu o coração de todos de esperança. Com o dinheiro, puderam comprar equipamentos melhores, expandir as áreas de plantio e contratar profissionais para apoiar as atividades. Tonico e seus sentiram que aquele era um momento histórico, uma prova de que a persistência, o amor e o trabalho coletivo podiam transformar realidades. Caramelo e Mel, agora inseparáveis, eram a alegria do local, correndo pelos campos e acompanhando as atividades com energia contagiante. Mesmo diante de tantos avanços, os desafios continuavam. A relação com os comerciantes da cidade ainda era delicada, e algumas resistências persistiam. Para manter o equilíbrio, Tonico propôs criar uma feira mensal no apiário, onde os produtores locais poderiam vender seus produtos, incluindo mel, artesanato e alimentos orgânicos. A ideia agradou a muitos, e com o tempo, a feira se tornou um ponto de encontro popular, fortalecendo os laços comunitários e dando visibilidade aos pequenos negócios. O velho Ceusa, que no passado havia perdido a esperança, agora via sua cidade florescer de uma forma que jamais imaginara. Em uma noite clara, sentado na varanda de sua casa, ele olhou para o céu estrelado, sentindo a presença da esposa em cada estrela que brilhava. Tonico apareceu ao seu lado, trazendo um copo de chá e um sorriso tranquilo. Eles não precisavam dizer palavras para entender que aquele momento representava a continuidade de um sonho, de uma luta e de uma vida dedicada ao cuidado do que é frágil e precioso. Caramelo, deitado aos pés deles, soltou um suspiro contente, como se soubesse que aquele era apenas mais um passo em uma jornada que ainda teria muitos capítulos.
O cachorro de rua, que outrora latira pedindo socorro ao ser atacado por abelhas, agora era um herói reconhecido e amado, símbolo de resistência, esperança e amor. O inverno se despedira, dando lugar a uma primavera vibrante e cheia de promessas. As flores desabrochavam com intensidade, enchendo o ar com aromas delicados que atraíam as abelhas para seu trabalho diário. O apiário prosperava, agora com equipamentos modernos e uma estrutura que permitia maior controle e segurança para as colmeias. Mas, como toda história de transformação, nem tudo seguia sem obstáculos. Com a ampliação do projeto, surgiram novas responsabilidades. Tunico, que antes se dedicava quase que exclusivamente ao apiário, agora tinha que dividir seu tempo entre as tarefas administrativas, as visitas às escolas e os eventos comunitários que promoviam a conscientização ambiental. A jovem bióloga, parceira inseparável, começava a liderar pesquisas mais profundas, trazendo dados científicos que mostravam a importância da região para a preservação das abelhas nativas. Celsa, embora não participasse mais com a mesma intensidade física, era a alma do projeto. Sua experiência e história inspiravam todos ao redor, especialmente Caramelo e o filhote Mel, que cresciam e se tornavam companheiros inseparáveis nas aventuras diárias. Mas o aumento da visibilidade trouxe também um problema inesperado. Uma empresa interessada em explorar parte da terra próxima ao apiário para um projeto comercial apresentou uma proposta que dividiu a comunidade. Alguns moradores viram ali uma oportunidade de crescimento econômico e geração de empregos, enquanto outros temiam a perda das áreas preservadas e o impacto negativo para as abelhas e o meio ambiente. Tunico, seu Zé e a bióloga se reuniram para analisar a situação. Sabiam que essa disputa poderia fragilizar tudo o que haviam conquistado até então. Precisavam agir com sabedoria e unir a comunidade para tomar uma decisão consciente. Decidiram organizar um grande encontro na Praça Central, convidando todos os interessados para discutir os prós e contras da proposta. A expectativa era alta, e o clima, tenso. O debate foi intenso, com argumentos apaixonados de ambos os lados. Alguns moradores contavam histórias antigas sobre a importância da terra para as famílias e para o equilíbrio ambiental. Outros mostravam dados econômicos que apontavam benefícios imediatos para o comércio local. Tunico apresentou pesquisas que destacavam o papel vital das abelhas para a agricultura e a necessidade de manter o ambiente saudável para garantir a sustentabilidade a longo prazo. A jovem bióloga mostrou imagens e vídeos das colmeias, explicando o ciclo de vida das abelhas e como elas dependem das flores nativas que só cresciam naquele terreno. Celsa, com sua voz pausada e cheia de autoridade moral, falou sobre a importância de preservar a memória da cidade, suas raízes e o legado que seria deixado para as futuras gerações. Ele lembrou a todos que aquele espaço já tinha sido abandonado, mas agora era um símbolo de resistência e esperança. Após horas de discussões, debates e emoções à flor da pele, a comunidade decidiu criar um comitê para buscar soluções que unissem desenvolvimento e preservação. A ideia era encontrar um modelo que permitisse a exploração sustentável, respeitando as áreas de maior importância ambiental e cultural. A decisão, embora não unânime, trouxe um sentimento de responsabilidade coletiva e mostrou que o diálogo era o caminho para enfrentar desafios complexos. Durante as semanas seguintes, o comitê trabalhou arduamente, consultando especialistas, órgãos ambientais e representantes da empresa interessada. Tunico e a bióloga foram peças-chave nesse processo, garantindo que a voz da comunidade e a ciência fossem ouvidas. Enquanto isso, Caramelo e Mel continuavam suas jornadas, explorando os cantos do apiário, correndo pelos campos e fazendo novas amizades entre os moradores. O filhote demonstrava uma energia contagiante e uma curiosidade que lembrava a dos primeiros dias de Caramelo ali. A relação entre os dois cães era um reflexo das mudanças que aconteciam na comunidade: crescimento, adaptação e a busca por um futuro melhor. Numa manhã clara, enquanto o sol iluminava as flores recém-desabrochadas, Caramelo farejou um movimento estranho perto de uma das colmeias. Aproximou-se cautelosamente e viu que algumas caixas estavam danificadas, possivelmente por animais selvagens atraídos pelo cheiro do mel. O incidente gerou preocupação, pois sabia-se que as abelhas precisavam de um ambiente seguro para prosperar. Tunico e seus reforçaram as proteções, instalando cercas e barreiras naturais com plantas espinhosas que afastavam os invasores sem prejudicar o ecossistema.
A jovem bióloga aproveitou a situação para ensinar a comunidade sobre o equilíbrio entre preservação e convivência com a fauna local, mostrando que entender os hábitos dos animais era fundamental para evitar conflitos. O trabalho em equipe mostrou mais uma vez que o sucesso do projeto dependia do esforço coletivo, da paciência e do respeito à natureza. Enquanto o comitê avançava nas negociações, Tunico recebeu uma notícia que trouxe um misto de alívio e preocupação. O governo estadual havia aprovado um projeto de lei que incentivava a criação de áreas de proteção ambiental urbanas, mas também permitia, em casos específicos, a exploração econômica mediante avaliação rigorosa. Isso significava que a decisão final sobre a terra em disputa dependeria de uma análise detalhada, com visitas de técnicos e audiências públicas. O processo era demorado e exigiria atenção constante. Tunico, seu Zé e a bióloga prepararam-se para representar a comunidade com clareza e força, organizando documentos, relatos e evidências científicas. Numa dessas audiências, uma surpresa inesperada surgiu. Um jovem empreendedor da cidade se apresentou como aliado do projeto do apiário, oferecendo recursos para ampliar o centro de educação ambiental e promover eventos culturais que valorizassem a história local. Ele contou que, inspirado pela história de Caramelo e do Velho Homem, queria investir no turismo sustentável, criando rotas de visitação que unissem natureza, cultura e gastronomia. A proposta trouxe entusiasmo e despertou novas ideias para a comunidade, que viu ali uma oportunidade de crescimento sem abrir mão da preservação. O relacionamento entre os moradores se fortaleceu, com debates construtivos e o surgimento de novos líderes que assumiram compromissos para cuidar do futuro daquele pedaço de terra tão especial. Durante esse período, Caramelo passou por um desafio pessoal. O cachorro, que sempre foi valente e protetor, começou a apresentar sinais de cansaço, dificuldade para correr e certa tristeza nos olhos. Seu Zé percebeu a mudança e levou-o ao veterinário da cidade, que recomendou cuidados especiais e uma rotina mais tranquila para preservar a saúde do cachorro. A notícia abalou a todos, principalmente Tunico e a jovem bióloga, que se afeiçoaram ainda mais a Caramelo. Eles entenderam que a força daquele herói de 4 patas vinha não apenas da coragem, mas do carinho e da atenção que ele recebia. As atividades no apiário foram adaptadas para que Caramelo pudesse continuar presente, mas sem excessos que pudessem prejudicar seu bem-estar. O filhote Mel, que crescia rápido, passou a assumir o papel de protetor em alguns momentos, mostrando que a passagem do tempo trazia mudanças, mas também continuidade. Numa tarde de outono, enquanto as folhas caíam lentamente, Tunico e seus Zé sentaram-se no banco da praça para refletir sobre tudo o que haviam vivido. O jardim ao redor estava florido, crianças brincavam, e a feira mensal atraía visitantes que vinham de outras cidades para conhecer o apiário. Eles conversaram sobre os desafios superados, as amizades construídas e os sonhos que ainda queriam realizar. Sabiam que o caminho ainda era longo, mas tinham a certeza de que o amor pela terra, pelas abelhas e pela comunidade era a força que os guiava. Caramelo, ao lado deles, olhava para o horizonte com a serenidade de quem encontrou um lar e uma missão. A história daquele cachorro Caramelo, que um dia latira pedindo socorro ao ser atacado por abelhas, continuava a se transformar em uma jornada de esperança, coragem e transformação. Com a chegada do verão, o apiário vivia seu momento mais intenso. As abelhas estavam em plena atividade, as flores do jardim nativo exalavam um perfume doce que preenchia o ar e atraía visitantes interessados no projeto que já era conhecido além dos limites da cidade. A feira mensal se consolidara como um evento tradicional, reunindo produtores locais, famílias e turistas em busca do mel puro e de uma experiência de contato com a natureza. No entanto, o período também trouxe um desafio inesperado, uma forte seca que assolou a região, comprometendo o crescimento das plantas e, consequentemente, a disponibilidade de alimento para as abelhas. O cenário se tornava preocupante, e Tunico, seu Zé e a bióloga se viram diante de uma situação que exigia criatividade e muita força de vontade para superar. Para agravar a situação, as negociações sobre o terreno ainda não haviam sido concluídas, e a incerteza pairava sobre o futuro do projeto. A pressão de investidores e interesses comerciais criava uma tensão que permeava as reuniões do comitê, deixando claro que a batalha pela preservação estava longe de terminar. Ciente da gravidade do momento, Tunico convocou uma assembleia geral na Praça Central, convidando todos os moradores para debater o problema e buscar soluções conjuntas.
A participação foi massiva, demonstrando o quanto o apiário havia se tornado parte vital da identidade local. Durante a reunião, diversas ideias foram apresentadas. Alguns sugeriram o uso de sistemas de irrigação para manter o jardim saudável, outros propuseram a criação de parcerias com fazendas vizinhas para garantir o fornecimento de pólen e néctar. A jovem bióloga trouxe informações sobre técnicas sustentáveis que poderiam ser aplicadas para minimizar os efeitos da seca, incluindo o plantio de espécies resistentes e o uso racional da água. A discussão foi marcada por momentos de tensão e esperança, e ao final, ficou definido um plano de ação que envolveria toda a comunidade. Grupos de trabalho foram formados para cuidar do jardim, buscar recursos e acompanhar o desenvolvimento das colmeias. Caramelo, sempre presente, parecia sentir a urgência daquele momento. Embora seu corpo estivesse mais cansado, sua energia para proteger o apiário e seus amigos nunca diminuiu. Mel, agora um jovem cão, assumiu com entusiasmo o papel de companheiro e vigilante, correndo pelos campos para afastar animais que poderiam danificar as colmeias. Nos dias seguintes, as ações começaram a tomar forma. Moradores doaram equipamentos para construir sistemas de captação de água da chuva, crianças da escola organizaram campanhas de conscientização sobre o uso sustentável dos recursos, e Tonico liderou encontros com agricultores locais para estabelecer parcerias. Enquanto o trabalho avançava, a empresa interessada na terra intensificou sua pressão, promovendo reuniões paralelas e tentando influenciar membros da comunidade a apoiar seu projeto comercial. A disputa se tornava cada vez mais visível, dividindo opiniões e testando a coesão do grupo. Celso, preocupado com a possibilidade de rachas, buscou conversar individualmente com os moradores mais influentes, lembrando-os da importância da união e da história que compartilhavam. Em um desses encontros, uma antiga moradora, conhecida por sua sabedoria e ligação com as tradições locais, compartilhou uma história que emocionou a todos. Ela falou sobre a importância das abelhas para o equilíbrio do planeta e como elas eram consideradas mensageiras da prosperidade e da harmonia entre os seres. As palavras tocaram o coração da comunidade, fortalecendo a determinação de lutar pela preservação. Em meio a esse cenário de desafios, Caramelo teve uma noite difícil. Sentiu-se fraco e desconfortável, e Tonico percebeu que era hora de redobrar os cuidados com o cachorro. Com o apoio do veterinário, ajustaram a rotina e os tratamentos para garantir o bem-estar do animal que tanto já havia feito por todos. A vulnerabilidade de Caramelo despertou um sentimento profundo entre os moradores, que passaram a demonstrar ainda mais carinho e atenção ao seu herói. Numa tarde quente, durante uma visita ao jardim, a jovem bióloga recebeu uma notícia que trouxe um raio de esperança. Um instituto de pesquisa ambiental havia aprovado um projeto de cooperação para apoiar o apiário com recursos técnicos e financeiros, além de oferecer treinamento para os voluntários. A novidade foi recebida com entusiasmo, e o trabalho de preparação para receber a equipe do instituto iniciou imediatamente. Ao mesmo tempo, as ações para enfrentar a seca começaram a mostrar resultados positivos. O sistema de irrigação estava funcionando, as plantas mais resistentes floresciam e as abelhas retornavam com mais vigor para as colmeias. A feira mensal ganhou um novo formato, incluindo palestras educativas, oficinas para crianças e apresentações culturais que valorizavam a história da região. O evento tornou-se um ponto de encontro que celebrava a vida, a natureza e a solidariedade. Porém, a disputa pelo terreno ainda estava longe do fim. Durante uma audiência pública, representantes da empresa apresentaram um novo projeto, desta vez com promessas de investimentos em infraestrutura e geração de empregos. Tonico, seu Zé e a bióloga responderam com dados, depoimentos e argumentos que destacavam o valor ambiental e social do apiário, reforçando a necessidade de preservar aquele espaço para garantir o futuro da comunidade. O debate foi acalorado, mas respeitoso, e a participação da população foi decisiva para manter a terra protegida, pelo menos temporariamente. Enquanto a comunidade lutava, Caramelo e Mel tinham suas próprias batalhas diárias. O filhote, agora adulto, mostrava sinais de uma personalidade forte, independente e destemida. Muitas vezes desafiava as ordens de Tonico, explorando áreas próximas e se envolvendo em pequenas confusões que exigiam paciência e dedicação. Caramelo, por sua vez, demonstrava um comportamento mais calmo, quase como um mentor que protegia e orientava o jovem.
A relação entre eles era marcada por momentos de afeto, aprendizado e cumplicidade. Numa manhã de verão, enquanto caminhavam pelo jardim, Tunico observou Caramelo descansar sob a sombra de uma árvore, seu olhar sereno e profundo. Pensou em como aquele cachorro, que um dia fora abandonado e atacado por abelhas, havia transformado a vida de tantas pessoas e criado uma rede de amor e solidariedade. Sentiu-se grato por fazer parte daquela história, sabendo que o sucesso do projeto era fruto de um esforço coletivo, cheio de sacrifícios, desafios e vitórias conquistadas com muito suor e dedicação. Naquela mesma tarde, uma celebração foi organizada para marcar o aniversário de 1 ano do apiário. Moradores, visitantes, crianças e idosos se reuniram para comemorar, trocar histórias e renovar o compromisso com a preservação e o cuidado. O evento foi repleto de música, comida caseira e momentos emocionantes. A jovem bióloga fez uma apresentação sobre as descobertas científicas feitas no local, enquanto seu Zé contou histórias antigas que emocionaram a todos. Tunico, com a voz embargada, agradeceu a presença e a colaboração de cada um, lembrando que aquele projeto era um legado para as futuras gerações. Caramelo e Mel participaram da festa com alegria, correndo entre as pessoas, recebendo carinho e retribuindo com lambejos e olhares afetuosos. A noite terminou com uma sensação de vitória e esperança renovada, apesar das dificuldades que ainda estavam por vir. A história do cachorro Caramelo e do velho homem que o salvou continuava a inspirar e emocionar, mostrando que a união, a coragem e o amor podiam transformar vidas e construir um futuro melhor para todos. O tempo havia passado desde aquele dia em que Caramelo, o cachorro Caramelo, latiu desesperado pedindo socorro, cercado pelas abelhas. Agora, um ano inteiro se desenrolara, cheio de desafios, conquistas, batalhas e reencontros. O apiário que começara como um simples projeto de resgate e cuidado para abelhas e para o próprio cachorro, havia se transformado no coração pulsante da comunidade, um símbolo de luta, esperança e união. O verão mostrava seu esplendor, com dias longos, céu azul intenso e uma brisa suave que trazia o cheiro doce das flores em flor. Os campos que rodeavam o apiário estavam verdejantes, fruto dos cuidados de todos, especialmente depois da seca que quase colocou tudo em risco. Agora, cada canto daquele espaço era um testemunho vivo do esforço coletivo, da perseverança e do amor que unia as pessoas e a natureza. Tunico, seu Zé e a bióloga estavam reunidos mais uma vez, desta vez em um momento que prometia ser decisivo para o futuro daquela terra tão especial. A decisão final sobre o uso do terreno, que havia causado tantas discussões e debates, estava prestes a ser anunciada pelas autoridades municipais. A expectativa no ar era palpável. Moradores, apoiadores do projeto e até aqueles que antes duvidavam, reuniam-se na praça central, ansiosos por ouvir o desfecho. Caramelo, agora com o pelo mais brilhante e olhos cheios de sabedoria, estava ao lado de Mel, que com sua energia jovem, corria entre as pessoas, alegrando o ambiente. Nos meses anteriores, o comitê formado pela comunidade havia trabalhado incansavelmente para consolidar uma proposta que unisse desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. O projeto incluía a criação de um centro de educação ambiental, rotas turísticas ecológicas, e a manutenção do apiário como um espaço de pesquisa e convivência com a natureza. Durante as audiências públicas, a comunidade mostrou sua força, seu compromisso e seu amor pela terra, defendendo não apenas o projeto, mas um modo de vida que valorizava o equilíbrio entre homem e natureza. Os depoimentos emocionados de crianças, idosos e especialistas tocaram o coração dos responsáveis pela decisão. Naquele dia, enquanto o sol começava a se pôr, as autoridades municipais subiram ao palco improvisado. O silêncio tomou conta da multidão. As palavras foram claras e firmes, e a terra seria preservada, o projeto do apiário seria ampliado e receberia apoio oficial para se tornar um modelo de sustentabilidade e educação ambiental na região. Um aplauso caloroso explodiu entre as pessoas. Abraços, lágrimas e sorrisos tomaram conta da praça. Tunico, seu Zé e a bióloga trocaram olhares de alívio e felicidade, sabendo que todo o esforço, as noites em claro, as discussões e as dificuldades haviam valido a pena. Caramelo, em seu jeito silencioso, parecia entender a importância daquele momento. Suas patas cansadas, seu olhar carinhoso, tudo refletia uma trajetória de superação e amor incondicional. Nos dias seguintes, a cidade viveu um clima de festa e renovação.
O apiário ganhou mais recursos, novos equipamentos e uma equipe dedicada para ampliar as atividades educativas e culturais. As crianças da escola participaram ativamente, aprendendo sobre a importância das abelhas, da flora nativa e do cuidado com o meio ambiente. Tunico assumiu a coordenação das ações, sempre com a humildade e a determinação que o tornaram querido por todos. Celsa, mesmo com a idade avançada, continuava sendo o guardião das histórias, o elo entre passado e futuro. A jovem bióloga, agora reconhecida pela comunidade como uma líder e amiga, iniciava projetos de pesquisa que traziam novas descobertas e fortaleciam a importância do local. Caramelo e Mel, companheiros inseparáveis, eram vistos como símbolos vivos daquela transformação. Os passeios pelo campo, as brincadeiras nas manhãs ensolaradas e os momentos de descanso sob a sombra das árvores eram a rotina de quem sabia que a felicidade estava nas coisas simples. Numa manhã especial, a comunidade organizou uma cerimônia para homenagear todos que contribuíram para a realização do sonho. Discursos emocionados, apresentações culturais e uma exposição de fotos contaram a história de luta e esperança que unira tantas pessoas. Tunico, ao falar para a multidão, lembrou que aquele não era apenas um projeto ambiental, mas uma escola de vida, onde o respeito, a solidariedade e o amor ao próximo eram os verdadeiros protagonistas. Celsa, com a voz embargada, agradeceu a todos, destacando a importância de cada gesto, cada atitude, para que aquela vitória fosse possível. A jovem bióloga, emocionada, falou sobre a responsabilidade que sentia em continuar o trabalho e incentivar as futuras gerações a cuidar da terra e de seus habitantes. Caramelo, presente na cerimônia, recebeu carinhos e homenagens, e seus olhos brilhavam como se entendesse o significado daquela festa. A relação entre o cachorro Caramelo e o velho homem que um dia o resgatou estava eternizada na memória e no coração da comunidade. Mas a vida continuava, e com ela, os desafios e as alegrias. Mel, que havia crescido e ganhado personalidade, agora mostrava sua força e liderança. Tunico sabia que o filhote estava pronto para assumir seu lugar quando chegasse o momento. Enquanto isso, Caramelo desfrutava de seus dias com tranquilidade, cercado pelo carinho de todos, especialmente do velho Celsa, que sempre lhe oferecia um canto aconchegante e momentos de paz. A transformação daquele espaço, daquelas vidas, era a prova de que o amor e a perseverança podiam vencer obstáculos e construir um futuro cheio de esperança. As flores continuavam a florescer, as abelhas voavam livres e o aroma doce do mel invadia o ar, lembrando a todos que a vida, mesmo quando difícil, é cheia de doçura e beleza. E assim, entre risos, histórias e laços que jamais se romperiam, terminou aquela etapa da jornada do cachorro Caramelo e do velho homem, uma história de superação, amizade e amor que inspiraria gerações. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o cuidado, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.